Bom, lá vamos nós para mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, eu vou ensinar estratégias que nós usamos com o treinamento híbrido funcional para os nossos alunos que buscam hipertrofia muscular. E hoje nós vamos dar preferência para os nossos alunos avançados. É isso mesmo. Alunos que já nós vamos aprender aqui juntos quais são as técnicas, né? Como nós organizamos a periodização, o planejamento, para que realmente esse aluno tenha o resultado que ele espera. Se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo, já chega deixando seu like, deixando seu comentário, né? Ative as notificações também para que você seja lembrado quando novos vídeos saírem. Lembrando que o nosso intuito aqui é ter aí pelo menos 2 vídeos aulas como esse, né, por semana. Então fica ligado aqui para que você não perca esse conteúdo. E para quem é novo aqui no canal, quem é esse carinha aí que está falando? Bom, vou me apresentar. Você que é novo, que está chegando aqui no canal, eu sou o Juba Lima, eu sou especialista em treino híbrido funcional, tá? Tenho muitos anos aí já de experiência com esse tipo de treinamento e eu quero contribuir com você que tem interesse em aprender mais sobre o treinamento híbrido, tá? Para que você consiga colocar isso em prática aí no seu dia a dia, no seu estudo, na sua academia, com seus alunos, tá bom? Meu intuito é esse aqui. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, porque tem muito conteúdo pela frente aí nessa aula de hoje, tá bom? Como vocês já sabem, eu deixo aqui um PDF, né? Para eu ir lembrando dos tópicos para não esquecer nada. Afinal de contas, hoje, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre periodização, aquilo que a gente tem que dividir por etapas, por períodos, X semanas, X meses, X sessões, né? Então, é preciso aqui um PDF para ir lembrando, tá bom? Já quero deixar também o convite para você. Se você quiser ter o PDF dessa aula também, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu canal do Telegram, tá? Onde eu compartilho também conteúdos, insights, sacadas, tá? Do treinamento híbrido lá dentro desse canal. Então, terminou aqui esse vídeo, depois que você deixou seu like, comentário, ativou as notificações, se inscreveu no canal, você entra no meu canal do Telegram, já temos mais de 50 treinadores lá, e aí você pega o PDF dessa aula, tá? Vai estar escrito resumo da aula tal e o tema dessa aula. Então vamos lá. Experts, é o seguinte, quando nós falamos sobre hipertrofia muscular, né, e treinamento híbrido, a gente precisa saber, né, e considerar que a periodização ela é fundamental, né? A periodização é o planejamento, é a organização, né, desse período que nós vamos ter para trabalhar com esses alunos, né, que estão buscando hipertrofia muscular, não é verdade? Então, a gente também precisa ter essa consciência de que o nosso aluno que vai estar treinando é, nesse sistema, nesse planejamento, ele também precisa estar ciente, né, dessa periodização, desse planejamento. É claro que o meu conselho para você é que você explique de maneira simples o que é periodização, o que é um planejamento para o seu aluno, mas ele precisa estar ciente disso sim, tá bom? Porque o nosso aluno ele tem que saber que para para ter esse resultado de ganho de massa muscular, de volume muscular, né, de hipertrofia, é claro, com bastante qualidade, ele vai precisar sair da zona de conforto. Nós sabemos que o treino de hipertrofia muscular, ele não é toda vez gostoso, né? Por mais que a sensação quando a gente sai de um treino de hipertrofia é legal, né? Porque fica aquela músculo inchado, aquele volume, a camiseta sai até mais apertadinha, as pernas, o bumbum da mulherada sai mais inchadinho, né? Mas esse tipo de treinamento, ele precisa romper fibras musculares.
né? Ele vai doer, né? Vai precisar de um sacrifício grande de quem está fazendo. Então, é bom deixar o aluno ciente disso, né? Ciente de que vai ser um treino puxado, né? Vai ser um treino desgastante, não é verdade? E aqui, no treinamento híbrido, tá? Nós vamos precisar desses estímulos, né? De estímulos bem fortes, de técnicas de hipertrofia avançada para ter o resultado, né? Como você sabe, né? Você que me acompanha, que está chegando aqui no canal, minha especialidade é treinamento híbrido funcional. Quero reforçar aqui o conceito. O que é o treino híbrido funcional? Ela é a mistura do treino tradicional, que é a musculação, com o treino do movimento, que é o funcional. Então, pessoal, quando eu vou prescrever um treino híbrido, né, nós temos que ter a certeza de que terão no mínimo 2 exercícios. Um sendo musculação, porque eu acabei de falar que o híbrido funcional é a mescla, então, musculação com o movimento, com o funcional. Tenho pelo menos 2, então é híbrido funcional. Juba, eu posso ter outros modelos de treino, treinos com misturando 3 exercícios? Pode. Como seria? O primeiro exercício seria o tradicional e os outros 2 funcional. Luba, eu poderia ter outros modelos de treino com 4 exercícios seguidos? Poderia. Existe também esse formato. Ele é indicado para hipertrofia muscular? Não. Por isso que eu não vou ensinar aqui, tá? Aqui vocês vão aprender que para gerar hipertrofia muscular, a gente usa 2 modelos de treino híbrido. Blocos com 2 exercícios e blocos com 3 exercícios, tá? Lembrando que o primeiro exercício de cada bloco sempre será o tradicional, onde a gente mistura, onde a gente coloca, né, técnicas de musculação. O exercício funcional, né, que é o exercício do movimento, ele sempre será considerado um exercício integrado. Por quê? Quando eu falo em movimento, não tem como eu fazer um exercício ah, por movimento, seja ele o peso do próprio corpo ou usando algum acessório, e ele ser isolado. Então, toda vez que a gente fala de funcional, isso já tem que ficar fixo na nossa cabeça que é exercício integrado, ok? Então, treino híbrido mistura o tradicional, que normalmente é isolado, com o movimento, que é o funcional, que é o exercício integrado. Essa combinação, pessoal, ela tem que ter critério, tá? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês entenderem sobre o que é um critério. Vamos supor que eu vou fazer um bloco aqui agora com vocês, usando 2 exercícios, tá? 2 exercícios nesse bloco. O exercício número 1, ele vai ser um exercício que vem da musculação tradicional, ok? Vou colocar aí uma cadeira extensora. Então, a minha aluna, ela faz a cadeira extensora, 12 repetições, ok? E em seguida, ela faz uma puxada no TRX, 15, 20 repetições. Então, esse é um bloquinho do sistema híbrido. A extensora é o treino isolado, né, tradicional da musculação, e a puxada no TRX é o exercício integrado, funcional, exercício com o movimento. Esse é um exemplo de um modelo de treino híbrido com 2 exercícios por bloco, tá? Como eu disse, existem outros formatos, mas aqui nós vamos aprender nessa aula somente formato com 2 exercícios por blocos e formato com 3 exercícios por blocos. Me desculpe, estou um pouco rouco, final de semana foi dando treinamento de equipe, né? Implantando a metodologia Expert em uma empresa, tá? Aqui no estado de São Paulo. Então, como eu falo bastante nesse trabalho, né? Sábado e domingo todo falando, ensinando, né? Eu fico bem rouco, mas estou aqui para cumprir a nossa agenda e gravar esse vídeo aula para vocês, tá bom? Então, como você já sabe, o treino híbrido ele mistura musculação com funcional. Essa mistura, essa combinação, ela precisa ter critério, ela precisa respeitar um fundamento, tá? Para que a gente seja coerente, tá? Na elaboração. Então, vamos lá. Agora vamos para a parte principal
dessa aula de hoje, tá? Eu vou pegar um caso aqui de uma mulher para ficar bem fácil o nosso estudo, tá? Então vamos lá, ó. Já até anotei aqui, ó. Nós vamos escolher uma mulher sem lesão, sem dor, sem restrição, ok? A gente tem que saber disso, né? Quais são lesões ou restrições que os nossos alunos tenham, tá bom? Mas nesse caso eu coloquei uma que não tem. E essa mulher treina 3 vezes por semana e tem como objetivo hipertrofia muscular. Tá claro isso? Olha o nosso avatar, olha o nosso exemplo de hoje. Mulher sem dor, sem lesão, que treina 3 vezes por semana, tá? Vamos lá. Quero que você anota aí agora, tá? No seu caderno de estudo. Tá bom, expert? As 8 primeiras semanas, tá, de treino com essa mulher, nós vamos optar para fazer a fase 1. Nós vamos chamar isso nessa aula de hoje de fase 1. A fase 1, ela vai durar 8 semanas. Nós vamos chamar essa fase de condicionamento físico geral. E nesta fase, nós vamos usar o modelo de treino em bloco, com bloco de 3 exercícios, tá? Por que 3 exercícios? Porque esse é um modelo que a gente tem para treinar o sistema híbrido, tá? Que a gente coloca volume de série, de repetições, bastante exercício, por isso que essa fase 1 chama condicionamento físico geral, ok? E ela treina 3 vezes por semana, a gente vai dividir o treino dela, tá? Nesses 3 dias da semana, ok? Baseando nos pilares de movimento que a gente tem na nossa metodologia, mas você precisa saber como vai funcionar esse bloco. Vamos lá, então eu vou fazer 3 exercícios seguidos, ok? Vamos dar um exemplo que hoje essa mulher vai treinar um treino focado em perna. O pilar principal de hoje, ela vai trabalhar a perna. Eu vou escolher o exercício número 1, um, uma cadeira flexora, ok? Vamos colocar assim, cadeira flexora. Cadeira flexora, ele é um exercício tradicional? É. Ele é um exercício que vem da musculação? É. Ele é um exercício isolado? É. Então, por isso que ele vai ser o número 1 do bloco. O exercício número 2, eu vou colocar uma flexão de braço, tá? Ele é um exercício considerado um exercício funcional integrado, ok? Ele é um exercício de um pilar oposto. O que significa isso? Ele não é perna, ele é empurrada. Vai pegar ali peito, ombro, tríceps e também o core, por isso que ele é integrado, ok? E o terceiro exercício, eu vou colocar um exercício de abdominal curtinho. Então, essa aluna, ela faz a flexora, 12 repetições, porque aqui eu quero trabalhar a fase 1, que é condicionamento físico geral. Então, 12 repetições no exercício 1, flexora, 15 repetições na flexão de braço, que é o exercício 2, 20 repetições no abdominal curtinho, que é o exercício 3. Isso forma-se um bloco com 3 exercícios. E assim a gente continua fazendo outros blocos. Juba, quantos blocos eu posso fazer com essa aluna? Você pode fazer nesse formato de 3, o indicado é 3 blocos, tá? Então, você combina depois outros 2 blocos, usando sempre esse conceito que o primeiro exercício é tradicional da musculação, ok? Esse período, pessoal, essas 8 primeiras semanas, é importantíssimo, tá? A gente condicionar essa nossa aluna por essas 8 semanas, porque essa fase 1, tá? Ela prepara para a fase 2. Juba, o que nós vamos usar na fase 2? Vamos falar disso agora? Então tá, fiz as 8 semanas com essa aluna, ela treinou o condicionamento físico geral na fase 1, as primeiras 8 semanas, e agora ela chega então na fase 2. Só para ressaltar, se você entrar no canal do Telegram, eu vou deixar lá no canal do Telegram o treino pronto, as 8 semaninhas prontas, com o que ela vai fazer nos 3 dias da semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, tá? Entra no canal do Telegram que eu vou deixar lá, tá bom? Certinho isso para vocês. Na fase número 2, eu também vou fazer 8 semanas com ela. Porém, nessa fase 2, ela vai ser uma fase de força. Então, na fase de força, dentro do nosso método, a gente usa blocos de 2 exercícios e não mais 3. Então, aqui, como que vai ficar?
tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro eu quero falar, a fase de força, a gente diminui o volume e aumenta a intensidade. Então, no exercício tradicional da musculação, o exercício número 1, por exemplo, a cadeira extensora, nós vamos fazer força. Então, de 3, 5, 6 repetições bem pesada, de 85% de um RM para cima, tá bom? O exercício 1, que define essa fase, usando o exercício tradicional da musculação, é intenso, coloca bastante carga, ok? Fazendo ali uma janela de 3 a 6 repetições pesada, tá bom? Aqui nessa fase de força, nós estamos preparando articulação, tendão e ligamento, tá? Da nossa aluna, ok? Aumenta a intensidade e diminui o volume. Então, como ficaria um bloco de 2 exercícios, por exemplo, aqui nessa fase, tá? Então, vamos supor que essa aluna, ela faz um leg press, tá? De 3 a 6 repetições, bem pesada. Ela sai do leg press e vai fazer uma flexão de braço de 12 a 15 repetições. Isso é um bloco de 2 exercícios. Depois você poderia seguir, por exemplo, cadeira extensora, 3 a 6 repetições, e depois um bíceps no elástico. Então, ela faz a cadeira extensora 3 a 6 repetições pesada, e o exercício número 2, ele é um bíceps no elástico, por exemplo, ok? Poderia ser um outro exercício que não seja perna, tá? Então, isso é um bloco de 2 exercícios usando o sistema híbrido, tá? Se você estiver prestando atenção e anotando, você vai perceber que aqui nós já passamos 2 fases, tá? Nós passamos a fase 1, 8 semanas, ok? Usando o condicionamento físico geral, bloco de 3 exercícios, e aqui nós estamos agora na fase 2, mais 8 semanas. Então, 8 com 8, 16 semanas. Aqui já estamos no 4º mês, terminando o 4º mês dessa aluna. Vocês percebem que na fase 1 de condicionamento físico geral, nós condicionamos com volume alto e intensidade baixa. Nessa fase 2, usando o modelo de bloco de 2 exercícios, a gente aumenta a intensidade para treinar força, diminui o volume, mais 8 semanas, tá? Por que que nós fazemos isso, Júlio? Porque aqui nós estamos preparando essa aluna para quando ela chegar na fase 3, que você vai ver daqui a pouco, tá? Ela esteja condicionada muscularmente e forte, articulação, tendão e ligamento. Porque na fase 3, nós vamos fazer uma fase de hipertrofia avançada, que nós vamos colocar técnicas dos exercícios tradicionais da musculação, tá? Por quê? Porque a gente, lembra que eu falei no começo? A gente precisa romper fibras, a gente precisa ter um treino bem desgastante, bem intenso, para essa aluna ganhar massa muscular, volume muscular. Ok? Então, deu para entender isso? Você está comigo aqui? Já anotou? Já percebeu que passaram aí já 8 semanas da fase 1, 8 semanas da fase 2? Agora nós vamos para a fase 3. Na fase 3, pessoal, nós vamos usar agora um modelo, tá, de hipertrofia avançada. Você pode optar em fazer blocos de 2 exercícios, tá, ou bloco de 3 exercícios. Aqui, eu vou focar nessa aula em bloco de 2 exercícios, tá bom? Essa fase, você pode anotar aí que nós vamos permanecer nessa fase por 12 semanas, ok? Vamos aumentar um pouquinho, então nós vamos ficar 3 meses nessa fase de hipertrofia avançada, usando o modelo de 2 exercícios por blocos. Como que funciona isso? Pessoal, o exercício número 1, obrigatoriamente, ele é um exercício, o exercício 1 do bloco, tá? Ele é um exercício tradicional da musculação, de preferência isolado. Então, nesse primeiro exercício do bloco, você vai colocar técnicas avançadas de musculação. Por isso que a gente tem que passar pela fase 1 e 2, para preparar o aluno para chegar aqui nessa fase que nós estamos, que é a 3, e a gente poder colocar, por exemplo, uma cadeira extensora no exercício 1, um drop set. Então, a minha aluna, ela faz a cadeira extensora com um estímulo de drop set, terminou a extensora, aí ela vai para o segundo exercício, por exemplo, fazer um abdominal. O abdominal, que é o exercício 2,
tá? É um descanso ativo, então ela faz o drop 7 na extensura e descansa fazendo o abdominal. Esse é o bloco dela. Ela repete esse bloco por 4 séries, tá? Aí depois ela vai para o bloco seguinte, e aí você pode fazer o bloco seguinte, uma cadeira abdutora, para pegar ali glúteo, tá? E aí você pode colocar uma técnica de musculação também na cadeira abdutora, pode ser um drop, pode ser uma outra técnica, um rest pause, pode, tá? Agora, nessa fase 3, né, é a fase onde a gente vai, né, pegar pesado com essa aluna. Essa fase, essas 12 semanas que nós vamos permanecer nessa fase, né, é para a gente exigir mesmo, fazer a nossa aluna pedir para parar o treino, que está pesado. Claro, com responsabilidade, né, sem colocar em risco de lesão essa aluna, mas agora é a hora de, ó, mandar a bala nessa aluna, tá? Você entendeu que nessa fase nós vamos ficar 12 semanas, certo? 12 semanas nessa fase, de hipertrofia avançada, que é a fase 3. Você deve usar estímulos de hipertrofia avançada no exercício número 1 do bloco, tá? Para ter esse estímulo de hipertrofia, tá bom? E aí, Juba, depois que eu termino essas 2 semanas, o que eu vou fazer? Bom, depois que você termina essas 12 semanas de fase 3 hipertrofia avançada, você vai voltar para o treino de força, que é a fase 2 que nós fizemos. Por que isso, Juba? Por quê? Porque na fase 2 nós trabalhamos força, certo? Na fase de força, a gente sobe a intensidade e diminui o volume, certo? Então, depois que você ficou aqui 12 semanas na fase 3 hipertrofia avançada, teve muito volume. As técnicas de musculação é muito volume muscular para poder gerar hipertrofia. Aí a gente tem que ter um período de descanso, tá? Então aí a gente vem agora 4 semanas de força para diminuir o volume e aumentar a intensidade, ok? Aí depois que você faz essas 4 semanas, tá? De força, após a fase 3, aí você pode voltar de novo para uma outra fase de hipertrofia avançada, mais 8, 12 semanas. Você percebeu isso? Então, ó, você está comigo nessa aula? Presta atenção que nós estamos chegando no final já, tá? Ó, vamos relembrar. Fase 1, hipertrofia de condicionamento. Nós ficamos 8 semanas. Usamos blocos de 3 exercícios. Fase 2, fase de força. Ficamos 8 semanas. Blocos de 2 exercícios. Fase 3, ficamos 12 semanas. Hipertrofia avançada, com blocos de 2 exercícios, colocando estímulos no exercício número 1 de técnicas de musculação avançada. Aí ficamos 12 semanas aqui, tá? Aí, quando termina a fase 3, a gente volta mais 4 semanas para a fase 2, para fazer um pouquinho de força aí 4 semanas, aumentando a intensidade, diminuindo o volume para dar uma descansada no músculo. Aí você volta na hipertrofia avançada. Então, vocês percebem que depois que eu faço a fase 1 de condicionamento, eu vou revezar entre a fase 2 e 3. Esse é o modelo mais indicado para as nossas alunas que querem hipertrofia muscular. Você faz a base, que é a hipertrofia de condicionamento, e depois fica revezando um sistema ondulatório entre hipertrofia avançada, força, hipertrofia avançada, força, hipertrofia avançada, força. Aí você fica revezando, vai monitorando isso, né? Através de avaliações, foto antes e depois, para ver se esse efeito, se essa periodização, se esse planejamento está dando resultado para a sua aluna. Entendeu? Bom, experts, o que eu tinha planejado para essa aula de hoje, para essa aulona de hoje, né, que é uma aula top, fizemos periodização, né, entendemos mais do sistema híbrido, de como gerar hipertrofia, tá? A gente chega ao fim dessa aula, espero ter conseguido ensinar
compartilhar com vocês, né, todo o conhecimento que eu tenho, né, sendo especialista do treino híbrido, tá? Espero que vocês também voltem aqui para assistir outros vídeos aqui no meu canal, que você também vá na descrição e entre no meu canal do Telegram, tá bom? E não se esqueça que eu conto com a sua inscrição no canal, conto com o seu like, né? Conto com o seu compartilhamento, conto com o seu comentário aqui embaixo, deixando sugestões para a gravação do próximo vídeo, tá bom? Qualquer coisa que você quiser escrever nos comentários vai ser importante para a gente gerar novos conteúdos. Combinou? Experts? Então, chegamos ao final desse vídeo, ao final dessa aula. Espero ver vocês no próximo vídeo, numa próxima aula, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, experts!